da Guiné-Bissau. Tenho muitos amigos da Guiné. Então, como os tugas dizem, já estive na guerra, Guiné-Bissau. Pois, uma das referências da Guiné, logo, principalmente para os mascotas, logo, a guerra do ultramar, lá foi. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago o meu candengue, trago o meu mais novo, porque quem olha para ele vê claramente que é mais novo do que eu, mas parecendo que não, quase 50 anos. Eu. Sim, quase. 46. E eu, com 32, estou mais acabado. Não acho. Estou mais acabado do que quem olha. Mas há quem diga que é imortal, é vampiro. Porque não envelhece. Não, envelhece. Não. Ainda dias estivemos em casa a ver fotos antigas de quando os meus filhos nasceram e sim, ninguém escapa às coisas do tempo, não é? Não, continuo contrariado. Mas antes de mais, Dom Quigas, como estás e como é que te sentes? Olha, estou muito bem, graças a Deus. Nesta fase de pandemia em que todos nós vivemos um pouco receosos, não é? Mas felizmente está tudo bem comigo, com a família, estamos todos saudáveis. A nível do trabalho também as coisas não estão como deveriam estar, porque muitas coisas tiveram que ser canceladas, nomeadamente concertos e sessões de estúdio, porque também tenho estado a gravar um novo álbum, mas um pouco entusiasmado com novos projetos que estão em manga, com um concerto que se aproxima para comemorar 25 anos de carreira. Então, 25 que são para aí 27, né? 27, 28, quase 30. Quer dizer, eu contabilizo anos de carreira desde que me tornei de facto profissional na área, não é? Desde que lancei o meu primeiro álbum. Agora, anos na música, são muitos mais. São 30, para aí. Ou mais, porque eu em Angola, aí com os meus 9, 10 anos, já cantava nos programas de rádio e televisão e até participava em alguns concertos grandes com uma banda que tocava lá no bairro, mas eu não considero isso carreira ainda, não era só um miúdo que cantava. Portanto, carreira é desde que lancei o meu primeiro álbum em 1995, portanto, exatamente 25 anos. Não voltando outra vez ao tema, mas voltando ao tema, qual é que é o segredo para manter a pele, a cara e o corpo de um jovem? Sinceramente, não. Como já disse, eu sei e sinto que estou a envelhecer como toda a gente, não é? Mas de facto tem alguns cuidados. Sempre pratiquei desporto, tenho alguns cuidados com alimentação também. Não só de com cuidados, porque as pessoas estão neste preciso momento ou quando tiverem a ver a tomar notas, que isto aqui, até eu próprio também, mas pronto. Não muitos. Carne vermelha? Como tudo e também bebo álcool, mas tento fazer as tais compensações que quando era mais novo ouvia os cotas dizerem que devem ser feitas. Por exemplo, quando se perde uma noite, não é? Sei lá, aí na desbunda, nas noitadas ou até em concertos, fazer compensações, tentando descansar melhor, bebendo muita água, praticar desporto, acho que é essencial. E treinar também a mente, não é? Com novos conhecimentos, literatura, aprender coisas novas. Eu acho que muito mais importante do que mantermos uma jovialidade física é termos essa jovialidade mental e espiritual, não é? Porque acho que quando estamos bem por dentro, depois isso transborda cá para fora, sem dúvida. Sem dúvida. A parte de beber água, sim. A parte de beber água, bebo bastante água. Nota-se. Não, mas isso é para os convidados, né? E aí fico a pensar. Mas é por isso que a malta pensa sempre, porque em 99, o tal dito videoclipe... Pois, o videoclipe do avião, que aquele videoclipe não é meu, é do avião, eu sou figurante ali. Quem foi a ideia da t-shirt de renda? Já nem me lembrava desse pormenor, porque eu obviamente já não vejo. Não me lembro, são coisas que vão aparecendo, não é? Nessas coisas de
de procurar roupas para o videoclipe. Já não me lembro se fui eu que comprei ou se foi alguém da produção. E pronto, e naquela altura os gostos e as tendências também eram muito diferentes. Estamos a falar de... 99, sim. Exato, há 21 anos, não é? Os próprios videoclipes, nós inspirávamos-nos muito também no que víamos na MTV, coisas que vinham da América e que hoje em dia ainda são referência. E isso usava-se muito, não é? As t-shirts de furos ou de rendas e pronto. Hoje em dia pode parecer ridículo, na altura era atual. Não considero ridículo, porque hoje em dia há coisas ridículas, há coisas lamentáveis. Pois. Mas eu tenho reparado, quando estive a ver, reparei algo que me deixou bastante... Não sei se foi má percepção minha. Sim. Mas quando fui no YouTube, eu ao contrário de outras pessoas que veem o vídeo e os comentários, Okay. eu vejo... Primeiros comentários. Não, vejo no meio, autoria. Ok. E por nome Dom Kikas. O catálogo todo é do Dom Kikas. O meu catálogo Sim. de música? Sim, neste momento sim. Não foi sempre, porque, por exemplo, essa música, o Angolanamente Sensual, é de um álbum que é o Checkmate. Portanto, os meus primeiros 3 álbuns pertenciam a uma editora que era a Sonovox, que pertencia a uma label maior que era a Moviplay. Portanto, já não existem nem uma nem outra. E quando a empresa se desfez, chegou-se a um acordo, até porque havia atrasos de pagamentos de royalties e tudo mais, e eu acabei por ficar com o master, né, como proprietário dos masters desses álbuns, e depois criei uma editora em Luanda, que é a AMG, Angola Music Records, Angola Music Group, depois tinha outras labels pequenas, e portanto o álbum Viagem e o Regresso à Base foram lançados já nessa editora, não é? Então pronto, juntando tudo, acabou por ficar propriedade minha. No caso dessa editora de Angola, é propriedade não só minha, mas também dos outros sócios. Nós temos uma editora aqui que não vou mencionar, mas claro que conheces, sabes qual é que é. Mas essa editora, por exemplo, dá tudo aquilo que os jovens querem, mas no entanto, até já foi chamada de editora demoníaca. Porquê? Porque consome as pessoas de tal forma que fica com as autorias, as crianças, porque são quase crianças, né? Mas jovens que vão cantando, vão fazer tudo e mais alguma coisa, mas depois não têm o catálogo deles, acabam na miséria, e isso é muito importante. O que é que recomenda a esses jovens a terem em consideração? Porque também é uma luta desgraçada, estar constantemente à procura de ter aquela autoria dos catálogos. Pois, é assim, nem toda a gente tem uma editora e a falência para depois entregarem tudo a coisa. Claro. É assim, eu acho que se formos a ver as coisas num panorama mundial, por exemplo, eu diria que provavelmente, se calhar mais de 80% dos artistas não são proprietários dos seus masters, não é? Nos dias de hoje, em que as editoras têm muito menos peso e os artistas são muito mais independentes, isso acontece muito mais. É muito fácil o artista investir do seu próprio dinheiro e gravar um disco. Temos que considerar que até já é possível gravar um disco no quarto, em casa, não é? Com um microfone como este, com um computadorzinho, a gente grava e depois manda misturar não sei onde. No tempo em que eu apareci, isso era praticamente impossível. Para já não haviam as facilidades tecnológicas que hoje temos. Tu até podias ter possibilidades financeiras para pagar um disco, mas depois não tinhas conhecimentos nem canais para colocar o álbum no mercado. Hoje em dia, imagina, por exemplo, um miúdo de 15 anos, põe o seu talento e a sua criatividade a funcionar, grava um álbum no seu quarto, masteriza na internet, porque já há plataformas que permitem isso, e, sei lá, paga 10 ou 15 euros para colocar as músicas em todas as plataformas digitais e já existe como artista. Então é muito mais fácil seres realmente proprietário do que teu. Eu não condeno o facto das editoras investirem e fazerem questão de serem proprietárias do master, não é? Porque é como um outro negócio qualquer. Quem investe quer controlar o seu investimento. Agora, o artista
é que tem de medir o que é mais conveniente para si a longo prazo. Isso é que é o mais difícil, principalmente quando somos jovens e vivemos na ânsia de aparecer e de fazer as coisas acontecerem. Não pensamos muito a longo prazo. Eu quero agora, já tenho um beat, já tenho a ideia, quero um videoclipe, mas não tenho dinheiro para gravar um videoclipe. Aparece a editora e diz, olha, eu pago o vídeo, eu ponho-te a tocar neste canal e naquele, e tu com entusiasmo perdes o foco numa possível carreira, não é? E pelo momento, portanto, eu não condeno nem um lado nem outro, é tudo uma questão de acordos, não é? Eu mesmo, quando lancei não o primeiro, mas o segundo álbum, também queria aparecer. Eu tinha um caderno assim grosso com músicas, eu compunha praticamente todos os dias e eu vivia na ansiedade de mostrar isso ao mundo. Hoje, relendo o meu contrato, era um contrato totalmente desvantajoso para mim. Mas a verdade é que se não tivesse assinado esse contrato, se calhar não estaria aqui agora, não é? Com esses 25 anos de carreira. Percebo, contudo, quem não tem um alicerce que é a família, um mais velho para aconselhar e tudo mais, todos aparecem, são consumidos por um momento, por isso é que existem esses tais one hit wonders, que é, tem uma música boa, tem uma editora atrás que injeta dinheiro, empurra. E depois o que acontece? Quando já não tem mais nenhuma utilidade, não tem sucesso ou não tem nenhuma base, é descartado. Mas achas que a culpa neste caso seria da editora ou do artista? Não considero que seja culpa de alguém. Eu acho que é metade. Seria a editora zelar por o que aquele artista pode trazer e o artista tem que zelar para a longevidade do seu progresso, não é seu progresso, a sua carreira, por exemplo. Mas como dissemos, e vale a pena salientar, são jovens, querem aparecer. A maior parte dos artistas que eu já cá tive aqui, todos disseram exatamente o mesmo. Eu só queria aparecer, nem queria saber do... Houve um rapper até que disse que ele até fazia concertos de borla. Pois. Porquê? Porque queria visibilidade. Claro, só começou a ver que aquela visibilidade não se traduzia em dinheiro. Exato. E todos nós temos contas para pagar. Claro. Eu acho que cada vez mais creio que o artista tem de ser também um eterno estudioso, não é? Estudioso de si mesmo, quanto ser humano e quanto artista, e estudioso também no que toca a adquirir novos conhecimentos e habilidades para se tornar um artista cada vez melhor. Ou seja, ir regando o seu talento e a sua criatividade. E acredito que se isso acontece, as tuas chances de ter uma carreira longa são muito maiores, não é? Normalmente quem está ou esteve nessa situação, como disseste, o One Hit Wonder, provavelmente é alguém que teve a sorte de fazer um sucesso e parou ali, não é? Parou e acha que aquela é a fórmula que deve ser repetida para conseguir mais. Se for o caso, aí acredito que a culpa é do artista. Muitas vezes a editora pega num artista novo, lança, explora ao máximo e depois diz não quero mais. Ok, vamos ver as coisas de duas perspectivas. A negativa até pode ser alguma má fé da editora, mas a positiva é que a editora abriu uma porta para o artista. Cabe ao artista trabalhar em si, melhorar cada vez mais para aproveitar esse lugar que já lhe foi concedido. Não é? E se calhar até pode saltar daí para uma editora ainda maior ou até criar a sua própria label com um nome que já adquiriu. Em vez de ficar naquele sítio, não é? E encarar aquilo como um beco sem saída. Eu falei também com esse rapper e disse que... Perguntei se a rádio ainda tem o mesmo poder que tinha antigamente. Porque como disseste agora há pouco, já há vários mecanismos, podemos criar uma editora se for preciso, Exato. não realmente legalizada, né? Mas de fingir ou fazer de conta. Sim, mas pode ser também. Isso não sabia. Sim, também legalizar uma editora não é nada do outro mundo. Qual é que é o processo já agora? Que para mim é a minha ignorância, não faço a mínima ideia. Sim, não, para já é assim, se legalizares a editora enquanto empresa, não é? Como qualquer empresa, tens as tuas obrigações em termos de impostos e tudo mais, não é? Mas também podes simplesmente registrar uma marca.
Por exemplo, há quem faça isso, não cria uma empresa, mas cria uma marca. Por exemplo, eu tenho sei lá, por exemplo, agora crio uma produtora qualquer e invento uma marca, sei lá, DK Productions. Se eu não registrar isso, eu corro o risco de alguém usar a minha marca em vão ou com outras intenções e eu não tenho como me proteger. Registrando a marca tem um determinado custo, não sei agora precisar qual é. 30 ou 60 euros. Pois, não custa nada. E ser editor de si mesmo custa muito menos. Hoje em dia há plataformas como CD Baby, depois há DistroKid e há muitas outras, não é? Ou a Alta Fonte com a qual eu trabalho, em que simplesmente entregas o trabalho, a tua obra, eles distribuem, ficam com, normalmente a ronda para aí os 30%, e pronto, estás no mercado, estás na via, como se diz, não é? E com as plataformas digitais, plataformas de streaming e não sei o quê, estás a funcionar como praticamente todos os artistas no mundo, desde os mais conhecidos aos menos conhecidos. Depois depende, obviamente, de como as coisas vão correr para ti. 2 fatores que nós não falamos, como os artistas não falam, muita gente não dá muito reconhecimento, que é a distribuição e o marketing. Não é só chegar, podes cantar muito bem, podes ser o melhor cantor ou rapper, o melhor artista do mundo. Claro. Se não tiveres distribuição e uma boa publicista, Sim. vais cair por terra. Pelo menos a ideia que eu tenho é essa a realidade? Sim. Distribuição eu acho que hoje em dia o mais simples, porque de facto há empresas que por muito pouco conseguem pôr a tua música em todas as plataformas digitais. Por muito pouco ou até por nada, depende do acordo que fizeres. Em termos de marketing, obviamente, depende também do que tens para investir, porque a verdade é que, como há tanta oferta, há muito mais competitividade, não é? E é muito fácil teres, por exemplo, uma música muito boa, seres um artista muito bom, um bom videoclipe, e passar despercebido, porque de facto há muita coisa a aparecer. Há quem paga, por exemplo, para ter os vídeos em destaque no YouTube, há quem paga para a música passar nas rádios, para os DJs passarem a música. Muito caro, não tem nada a ver com o Instagram, não tem nada a ver com aquele 1 minuto de Instagram que pagamos para aí 20 ou 30 euros, independentemente das semanas que nós escolhermos. Exato. Ter aquele Google Ads é muito caro, mesmo para ter aquelas publicidades ao lado, que a maior parte das vezes as pessoas nem clicam. É caríssimo, mas vamos lá ver uma coisa, é caro. Eu tento sempre olhar para as coisas pelo lado positivo e prático. Ok, pragmático. Exato. Por quê? Porque suponhamos que... Aliás, eu vou dar um exemplo pessoal. O meu último álbum, que vai sair muito em breve, é um álbum que já tem um single disponível. Não, já tem 3 singles. Peço desculpa, só ouvi um com a ajuda. Com a Carla Moreno? Sim, exato. Pronto, esse saiu mesmo há dias, mas eu já tinha lançado o vídeo do Numa Boa. Numa Boa, exato. Tem lá um colega de escola que participou, o Ricardo, acho que é o Ricardo, sim. Pois. Mas pronto, o Numa Boa saiu já há 1 ano, ou seja, na verdade o álbum já devia ter saído, mas também devido a toda essa situação de pandemia tivemos que adiar, mas também é verdade que levei bastante tempo a concluir o álbum, porque tenho sido eu a custear o álbum, e neste momento eu já tenho até mais músicas do que aquelas que eu preciso. Mas como é que eu consegui fazer isso? Porque eu decidi que de tudo que eu ganho com concertos e tudo mais, uma parte tem de ir para o investimento do álbum. Tal como quando o álbum sair, eu sei que é imprescindível fazer a tal campanha, uma parte do que eu vou ganhando, eu vou, no fundo, reinvestindo, não é? Senão, a única forma de tu poder ser um artista independente e conseguires ter alguma visibilidade, ainda por cima... E longevidade. Não é? E, obviamente, a minha intenção não é competir com os putos da nova geração, que têm muito valor e que estão no momento deles, não é? Até porque seria uma competição um pouco, como é que eu diria? Os portugueses chamam de azeiteiro. Azeiteiro porquê? Porque uma coisa que eu não faço também, mas já estou a sentir que tem outras pessoas atrás de mim, outros jovens, não competir com jovens.
Eu tenho a minha idade, tenho que respeitar a minha idade e aquilo que eu estou a fazer. Exato, competir com mais novos ou competir com outros que estão a passar, se calhar, estão a ter mais visibilidade do que eu, só vai prejudicar, se calhar, a marca, o branding. Claro. Não, e até porque chega-se a um ponto. É assim, eu acho que também muito graças à altura em que eu apareci, eu posso dizer que já tenho um catálogo de hits que me permitem fazer, por exemplo, um concerto de 2 horas só com músicas conhecidas, não é? Pois é. Pois. Quantos artistas conseguem fazer isso? Pois, poucos. Exatamente. Mas isso quer dizer o quê? Que chega a um ponto em que tu entras em competitividade contigo mesmo, não é? Porque sempre que lanças uma música nova, os teus fãs vão comparar com as tuas músicas antigas. Não te comparam com outros artistas. Daí que quando eu lanço uma música nova, muitas vezes dizem: epá, gostei dessa, mas agora tens de fazer uma segunda Esperança Moribunda. Epá, está a faltar um segundo Angolanamente Sensual. Ou seja, eu estou a competir comigo mesmo. Então é esse o meu foco. É superar-me e convencer os meus fãs de que vale a pena continuarem a ouvir-me. Não dá orgulho quando vês aquele... Eu estou a sentir isso com o meu podcast. Já tenho, esse é o 35º, 36º. Mas eu tenho sentido orgulho quando olho para o meu mini catálogo, ao mínimo o trabalho que eu já fiz até agora. Revejo aquilo, não só em intemporal, que é muito importante um artista ter trabalhos assim. Claro. Dá-me orgulho ver aquilo. Claro. E eu depois fico a pensar, gostam de comparar com outros, mas eu depois fico a dizer, mas o que eu estou a fazer, a mente do artista é fascinante, só isso é que eu posso dizer, porque nós não conseguimos expressar aquilo que nós temos planeado ou aquilo que um episódio tem, uma música tem, porque tem duplo sentido, triplo sentido. Sim, sem dúvida. No caso da música, então é incrível como é que cada pessoa interpreta e vive aquilo à sua maneira. E eu posso te confirmar que já aconteceu N vezes perceber sentidos em músicas minhas. Atenção, foram músicas que até fui eu que escrevi, mas sentidos que foram dados por outras pessoas. Pessoas que disseram: olha, a música X, eu percebi a mensagem que tu quiseste dizer isto e aquilo, e nem era bem aquilo que eu quis dizer, mas fazia sentido. Então, por isso é que eu acredito que quando tu és sincero em relação à tua criatividade, que eu acho que a criatividade é uma dádiva, não é? Uma dádiva, há quem diga que seja divina, que seja, espiritual, o que for, mas eu acredito mesmo que seja uma dádiva. Então, acho que é importante seres sincero, porque muitas vezes o que estás a dizer, o que estás a criar, não depende só de ti. É como, por exemplo, estás aqui a fazer este programa, tu tens o objetivo de tocar as pessoas, de transmitir uma mensagem, de despertar consciências, whatever. Mas se calhar estás a fazer até muito mais do que a tua simples intenção. Ou seja, tu podes mudar uma vida, por exemplo, sem teres a consciência de que tens esse poder, com a tua criatividade, com a tua iniciativa. Daí também vem a responsabilidade de pensarmos bem no que é que vamos dizer, não é? No que é que vamos transmitir e na responsabilidade que podemos ter na vida das pessoas. E infelizmente eu noto que cada vez mais os artistas vão perdendo esse sentido de responsabilidade. Está toda a gente em busca de um hit. As pessoas querem ter sucesso a todo custo, e acredito que a longo termo depois a cobrança poderá surgir. O que é que leva a um artista... Isso é em geral. Não estou com falta de palavras, mas estou a pensar muito bem na pergunta que eu vou colocar, porque estou a falar mais a meu ramo, mas pronto, quando falo do meu ramo, estamos a falar de uma forma de entretenimento. Mas tem muito a ver, sim, claro. A música, e como outra forma qualquer de arte, é também uma forma de comunicação, não é? Tem tudo a ver. O que é que leva a uma pessoa não se esforçar ou ter então aquele estudo contínuo, acho que um artista qualquer, acho que é brasileiro, disse que nós somos uma metamorfose ambulante. Sim. Que é uma grande verdade. Estamos em constante progresso, constante evolução. Evolução ou retrocesso, não é? Esse aí que eu queria chegar. O que é que leva um artista
não valorizar o seu trabalho ou a sua pessoa trabalhando arduamente e procurando cada vez mais o conhecimento Sim. e projetar todos os seus fracassos no sucesso de quem se calhar trabalhou mais? Olha, eu acho que a vida é tão interessante e tão irónica que, de alguma forma inexplicável, cada um tem o que merece, e muitas vezes a própria pessoa não sabe bem porquê. Não é? Por exemplo, eu há tempos li um livro, estava-me aqui a tentar lembrar o nome do autor, mas é um livro meio autobiográfico. O interessante é que durante vários anos ele era alcoólatra e pronto, boêmio e tal, vivia na noite, mulheres e tudo mais, escrevia livros, né, rascunhos de livros e tal, e ele mesmo achava que aquilo era uma porcaria. Pronto, mas era um escape para todas as suas frustrações. Apesar disso, de vez em quando, algumas vezes contactou algumas editoras e todas recusavam. Ele hoje, hoje não porque ele até já é falecido, mas quando escreveu o tal livro que eu li, ele acreditava que era recusado também pela forma como ele apresentava o seu próprio trabalho, que era um pouco tipo, vejam lá essa porcaria e digam-me se vale alguma coisa. Então, as pessoas que analisavam partiam do princípio que aquilo não valia nada. Quando um amigo pegou num dos seus manuscritos e levou a uma editora, acharam aquilo fabuloso. Então, quando ele já tinha 58 ou 59 anos, tornou-se um fenómeno, não é, na literatura americana. Descobriram livros e livros, foram editando, o homem de repente ficou rico. Ou seja, na verdade, ele já era muito melhor do que aquilo que se considerava, não é? E como ele considerava-se muito por baixo, também não se empenhava para ser grande coisa. Ou seja, não se levava muito a sério. Mas a qualidade inata estava lá. Isso para dizer também que o talento não se inventa, não é? As pessoas ou nascem talentosas ou não. Mas acho que o talento deve ser trabalhado, deve ser regado, deve ser... É como tudo na vida, como o cérebro deve ser estimulado para funcionar cada vez melhor, os músculos devem ser estimulados para terem cada vez mais força e tudo mais. Mas algumas pessoas, na sua descontração do não estou nem aí, também criam um certo encanto à volta, não é? Há N casos de artistas alcoólatras que sobem pelo palco, sei lá, bêbados, drogados e tudo mais, mas as pessoas conseguem... Não respeitam a arte. Não respeitam, mas mesmo assim conseguem ter alguma autenticidade que cria um encanto à sua volta e daí o sucesso que mesmo assim conseguem atingir. Tudo isso não tem explicação possível, como também há, por exemplo, atletas que, sei lá, treinam, fazem treinos bidiários, tridiários e mesmo assim não conseguem, e têm talento, não conseguem atingir praticamente nada. E há outros que saem do bar para um treino de captação num clube e de repente uma carreira internacional. Qual é a explicação? Eu percebo esse ponto de vista, mas uma Exato. coisa é eu estar aqui constantemente, aqui, editar, fazer isto, horas e madrugadas a fazer o meu trabalho e tudo mais, Exato. e ganhar a projeção que eu tenho. E outra coisa é uma pessoa tentar fazer o que eu faço, Sim. não ter sucesso porque não tem a devida pesquisa, a devida dedicação que eu tenho, Também há. e ainda vir dizer que, porque ele, isto, ele... Está a parecer muito pessoal, né? Mas Sim, são sim. questões que eu tenho que eu acho injusto. Não culpabilizes a minha dedicação e a minha paixão com a tua falta de trabalho ou falta de procura. Não sei como explicar. Pois, mas no meu ponto de vista, será que isso importa? Não é? Porque, por exemplo, falando do meu ramo, da música, há artistas que empenham-se muito pouco e têm muito sucesso. Há artistas que nem sequer têm talento e têm muito sucesso. Há outros artistas que são muito empenhados, muito estudiosos, ou seja, fazem todo o trabalho de casa e não têm reconhecimento. De quem é a culpa?
Pois, agora fiquei realmente, agora Exato. fiquei... Na verdade, suponhamos que o tal, o empenhadinho, diga: epá, fogo, afinal não vale a pena estudar mais, não vale a pena ensaiar mais, porque epá, nada disso funciona, epá, eu paro por aqui. É a melhor opção? Eu acho que não. Mas ele também não pode culpar aquele que não tem talento de ter sucesso. Cada um, sei lá, cada um com a sua sorte, cada um com... Não é? Eu acredito que na vida, como já disse há pouco, cada um tem de alguma forma o que merece, e é sempre justo, desde que não passes por cima de ninguém, né? Desde que não tenhas que, sei lá, trair um colega ou Faltar respeito faltar também. o respeito Faltar e tal respeito. para atingir os teus objetivos. De resto, a vida é um jogo em que cada um decide fazer as jogadas que pode e como pode, tentando atingir os seus objetivos, não é? O meu objetivo, pessoalmente falando, é poder ter o maior sucesso possível, não é? Mas também podendo andar de cabeça erguida, sabendo que, epá, não me acrescenta nada, por exemplo, falar mal de pessoas, tentar deitar este e aquele abaixo, não me traz nada de bom. É uma particularidade que eu gosto em ti. Agora vão pensar, vocês, mas que intimidade? Para quê? Que intimidade estás a tratar por tu? Tu mais velho. Tratar o cota por tu, né? Mas é mais fácil na comunicação. Claro. Mas uma particularidade que eu gosto em ti, e que reparei desde tenra, porque a minha mãe punha constantemente nas assadas de domingo e segunda. Já não sei quantas vezes que eu ouvi angolanamente sensual. Exato. Agora perdi-me no raciocínio. Estava a dizer o quê? Foi uma particularidade. Uma particularidade que eu gosto do Dom Kikas. Controvérsias zero, 30 anos. Pelo menos que eu saiba. E pronto, Exato. fui acompanhando. Não vou Sim, dizer sim, que fui acompanhando de uma forma tão assídua. Sim. Mas Que tenhas ouvido. que tenha ouvido e que tenha sido assim tão agressiva como outras situações, Exato. zero. Pois. Claro que nós temos os nossos problemas, claro que podem vir ao público, claro que há várias situações assim, mas isso até eu sou sujeito a isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Claro. Mas agora, controvérsias em que a pessoa se pôs de jeito, se atirou de cabeça, não conheço nenhum. Pois. Não que eu também tivesse a procura disso, né? Porque eu quando vou atrás do artista não vou procurar o que é que andou a fazer. Claro. E se procurares até pode ser que encontres algumas situações. De facto, pronto, também tenho problemas, já tive N problemas, como todas as pessoas têm, ainda por cima, nesses 25 anos de artista e a viajar praticamente pelo mundo inteiro, conhecendo pessoas de todas as idades, géneros e feitios e tudo mais, obviamente, e pronto, e também nem sempre assumo isso, nem sempre sou uma pessoa com uma personalidade muito fácil, não é? Porque acho que isso é típico de quem sabe sempre muito bem o que quer, não é? Mas uma coisa é certa, com a idade nós também vamos aprendendo a selecionar muito bem as coisas que devem ter importância na nossa vida, não é? Sei lá, por exemplo, pessoas que podem ter acesso à minha vida, à minha convivência diária, são muito poucas, e quando alguém mostra que não merece, eu normalmente afasto. Isso não é porque existe aqui qualquer sentimento de superioridade ou de exclusividade, nada disso. É simplesmente porque eu tenho que ser a primeira pessoa a estimar a minha vida, não é? E chamam-me de rancoroso. Eu faço. Qual é que é o signo já agora? Signo? Capricórnio. É o da minha filha, não. Por acaso eu tinha andado porque as personalidades são parecidas, mas eu faço exatamente a mesma coisa e chamo-me de rancoroso ou de um gajo esquisito. Eu não quero toxicidade à minha volta. Exatamente. Eu afasto-me daquelas pessoas. Legítimo. Mas o problema é que criticam-me a mim por ter esse comportamento. Exato. Então se eu me sinto mal perto de ti, sei qual é que é a tua conduta, o teu modus operandi, não gosto, reservo-me o direito de me afastar, ou de cortar as confianças. Mas não sou visto como o mal da fita. Exato. E o gajo esquisito e tem um feitio de porcaria. Eu acho que também vivemos numa época e muito graças às redes sociais em que espera-se determinados comportamentos das pessoas, não é? Ou seja, vivemos numa época em que quase toda a gente tenta ser politicamente correto, politicamente agradável, espera-se que toda a gente seja muito tolerante e tudo mais.
Pronto, mas a vida não é assim, não é? A vida não é assim, nós somos seres imperfeitos. A vida neste mundo é toda cheia de imperfeições, nós somos seres errantes todos os dias, não é? E eu não sou obrigado a aceitar eu já sou obrigado a aceitar os meus próprios erros, não é? Agora, não sou obrigado a aceitar os erros de toda a gente. Posso aprender com os erros de muitas pessoas, ter a capacidade de perdoar também é muito importante, mas também acho que é importante teres a sabedoria e a diplomacia contigo mesmo de, como dizem muito bem, em vez de guardar o rancor e de tentar pagar na mesma moeda, mas simplesmente afastares-te quando aquela pessoa, aquela situação já não te acrescenta nada. É preciso crescer sem errar? É preciso não, é possível crescer sem errar? É impossível. Eu acho que é impossível porque nós erramos sempre. Eu acho que o ser humano erra todos os dias e muitas vezes podes estar certo para a direita e errado para a esquerda, não é? Dependendo do ponto de vista e dependendo de a quem beneficias com uma determinada atitude tua. Há N situações na vida em que simplesmente não conseguimos agradar a todos. Para agradar ou para beneficiar uns, temos de prejudicar outros. E se for preciso, aquelas outras pessoas que nós estamos a agradar porque elas nos ditam a tal situação, não querem saber de nós, e as que gostavam de nós por termos aquela maneira de ser e aquela conduta, deixam de gostar. Pois, também acontece. Porque a tentar agradar aos outros, vamos deixar de agradar quem gosta realmente de nós. Pois, também acontece. Pronto, mas isso, no meu ponto de vista, só é preocupante se tu viveres demasiado com a preocupação de agradar os outros. Portanto, Mas, Dom, isso para chegar... isso é uma vida vivida que tu tens. Sim, também lá está palavras de cota, né? Exatamente. Mas o que não entendem, o que a maior parte das pessoas não entendem, eu já disse isso a uma convidada, Ana Sofia, a atriz, a que tem o afro. Sim. Eu disse isso a ela, que eu utilizo os convidados pelo conhecimento que eles têm. Eles podem vir cá e falamos de tudo mais alguma coisa, mas eu uso-os como terapia. Porque eu quero saber do vosso conhecimento. Eu sempre gostei de saber histórias, vidas e fracassos e tudo mais que as pessoas passam. Exato. Para tentar ver como é que as pessoas conciliar, não é? Porque coisa que eu costumo dizer e tento não adotar para mim é tomar a mesma atitude ou ter a mesma resposta que alguém teve perante um percalço. Sim. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas e a sua maneira de lidar com as situações. Claro. Mas isso do crescer sem errar, acho que realmente é muito difícil. Eu acho que é impossível. Acho que é impossível porque nós aprendemos com o erro, não é? Desde que nascemos. Nós ganhamos equilíbrio caindo, não é? Nós aprendemos certas regras com os castigos que recebemos dos nossos educadores, pais ou não só. Faz parte, errado faz parte da vida. Agora vamos entrar aqui idiosincrasia africana, já falamos de música, já respeitámos os seguidores, já respeitámos todos. Agora vamos entrar aqui, submergir aqui na identidade do podcast. Eu fiquei surpreendido quando enviei a mensagem e recebo um retorno, amigo, eu já sigo a página. Pois. Sim, porque eu não me consigo lembrar como é que eu descobri a página, mas acho que alguém deve ter partilhado um post e achei curiosa a conversa e fui à página e vi outros vídeos e achei curioso. Achei sobretudo que a página tinha uma preocupação social, não é? Virada para a comunidade africana, o que é raro. Infelizmente temos pouca gente a fazer isso aqui na nossa comunidade africana em Portugal, e que havia também, senti uma preocupação em fazer-se as coisas bem feitas. E eu acho que durante muito... eu vivo em Portugal, portanto, se não me engano, há 36 anos. E eu tenho durante todos esses anos tenho acompanhado
toda a evolução da comunidade africana, não é? Eu não falo só da comunidade angolana, porque quer queiramos, quer não, há uma comunidade palope desses países todos, esses povos todos que se entrelaçam aqui, quer queiramos, que Guiné-Bissau faz parte. Exatamente, e de que maneira. Eu conheço muitas pessoas da Guiné-Bissau, alguns amigos próximos até, e eu acho que há muitas oportunidades que não foram bem aproveitadas por nós. Muitas não nos foram dadas, mas outras não foram bem aproveitadas porque nem sempre tivemos o devido rigor a fazer as coisas. Muito obrigado. É a primeira pessoa que me diz isso. Porque as pessoas só pensam que isto é só feito da forma que é feita. Não sabem como é que eu sou tão meticuloso com os pormenores, a hora que eu faço o vídeo e porque é que tem legendas, porque quando o áudio está cortado, as letras enormes estão a correr porque o diálogo está a acontecer, a qualidade de imagem, não ouvir o vento constantemente, ninguém gosta de ouvir uma conversa... Ninguém gosta disso. É tal qualidade. Peço desculpa pela interrupção. Não, tudo bem, tudo bem. E é isso, eu acho que, sei lá, acho que nós africanos, naturalmente, temos tantas qualidades. Eu acho que Deus foi tão generoso ao criar o gene africano, não é? Porque, repara bem, os africanos, por natureza, são muito musicais. Por natureza têm uma disposição e habilidade física que muitas vezes se sobrepõe a de outros povos, não é? Mas vou falar mais da minha área, da música. Os músicos africanos têm uma musicalidade que naturalmente está sempre acima da média, por exemplo, dos europeus, dos asiáticos e tudo mais. O músico africano, que na sua maioria é autodidata, normalmente toca de tudo sem grande esforço, não é? Só que muitas vezes, onde é que nós pecamos? Na disciplina, no rigor a fazer as coisas, no cumprimento dos horários, no cumprimento das planificações que são feitas, ou seja, consistência, mostrar o devido profissionalismo, mostrar, eu sou bom no que faço, mas eu também sou profissional. E durante todos esses anos, a trabalhar com muitos profissionais de várias áreas, vou reparando que, não vou só apontar o dedo, eu também tenho as minhas falhas, vou reparando que nós falhamos em muitas coisas. Nos últimos anos temos sido muito melhores, né? Temos sido mais disciplinados, porque também depois vem a concorrência do outro lado. Começam a aparecer europeus a tocarem a nossa música e a tocarem bem. Elevar a fasquia. Exatamente. Começamos a pensar, ser africano não é assim tão exclusivo afinal, porque os europeus estão a conseguir ser africanos também de alguma forma. Então temos que nos empenhar mais, e eu acho que essa disciplina, esse rigor a fazer as coisas é que nos pode levar a atingir outros patamares, tal como os negros americanos conseguiram. Eles só conseguiram afirmar-se naquela sociedade que sempre foi muito discriminatória porque eles mostraram N vezes essa tal disciplina, essa consistência, além do talento que já é natural, não é? Se calhar toda a gente deve se perguntar, né? Porque a maior parte das pessoas não querem tocar na vertente humana do Dom Kikas, mas o que é que o Dom Kikas acha, Dom Kikas artista, mas mais como humano e africano, sim, acha de toda essa confusão desta porcaria que nós carregamos nas costas mais de 300, 400 anos? O racismo. O racismo, né? Bem, a minha opinião talvez vai criar alguma controvérsia, mas é a minha opinião, não é? O racismo de facto existe e eu acredito que vai existir sempre, não é? Porque o ser humano, com toda essa capacidade analítica que Deus nos deu, que eu saiba, pelo menos neste planeta somos a única espécie com essa capacidade, não é? Nós temos a capacidade de analisar tudo, de comparar tudo. Nós passamos a vida a comparar. Nós temos a tendência, por exemplo, de torcer mais por alguém parecido conosco, não é? Se eu sou negro e o negro está a competir com um asiático, eu tenho a tendência de apoiar o negro mesmo que não o conheça. Pronto.
partindo daí e juntando a tudo o que se conhece da história da colonização e de todos os conceitos que foram criados e utilizados para manipular mentalidades e diminuir a estima dos povos africanos, a autoestima e não só. Pronto, considerando tudo isso, o racismo não vai deixar de existir. Todavia, eu acho que combater isso tem que partir de nós africanos, havendo cada vez mais autoestima enquanto africanos, sermos mais unidos, coisa que também nem sempre somos, e termos os nossos países organizados, os nossos países lá em África. Por quê? Porque repara que, por exemplo, a China, não é? Que nem sempre foi a grande potência que hoje é, hoje a China tem força internacional, tem reputação e automaticamente os chineses internacionalmente têm outro respeito. Não é? Os chineses já não são vistos como coitadinhos que imigraram para aqui porque lá no país deles só passam mal. Vou fazer essa pergunta porque certeza... Eu infelizmente não quero desdenhar os meus seguidores, né? Porque há um pequeno grupo que eu tenho que são aqueles negros consciencializados que... culpa do homem branco e pronto, alguma culpa mas eu consigo também há essa culpa. Eu consigo ser um híbrido, consigo pôr uma perninha aqui como uma perninha ali. Exato. Mas para repostar se calhar aquilo que disseste, se calhar os chineses, o que eles diriam, não foram sujeitos à escravatura, a um atraso de vida. Exatamente, por isso é que eu quero terminar o raciocínio, porque eu estou a falar nesse aspecto sobretudo de questões de influência internacional e questões até económicas, não é? Por exemplo, se Angola estivesse melhor, não é? Socialmente falando, eu não estaria cá. E acredito que a maioria dos angolanos também não estariam cá. Vou dar um outro exemplo. Quando a economia angolana deu um boom e o poder de consumo, o poder econômico dos angolanos disparou, o respeito que os portugueses tinham pelos angolanos, sobretudo, mas também pelos africanos, mas sobretudo pelos angolanos, mudou radicalmente. Tens noção disso? Pronto, a pessoa entrava numa loja na Avenida da Liberdade e por questões económicas, não é? As pessoas quase que se subjugavam. É angolano, se calhar, nesta entrada é capaz de consumir 1.000 euros em roupas e tal. Isso para dizer o quê? Que, tudo bem, não descurando dessa questão histórica, dessa questão e eu frisei isso logo no início, de todas as ideologias e conceitos que o homem branco criou para minimizar a raça negra, mas nos dias de hoje acho que mais importante é nós nos organizarmos e tornarmos-nos cada vez menos dependentes do Ocidente, não é? Termos os nossos países organizados. Se calhar se a Guiné-Bissau fosse um país em progresso, com um país muito promissor, talvez não estivesse em Portugal. Era bem provável. Mas falas de Angola, mas Guiné-Bissau... Sem comparar. Mas repara, eu não digo que não gosto de viver em Portugal, gosto de muitas coisas em Portugal, mas digo... É como as férias. De certeza que já... Onde é que já viajaste, que gostaste bastante? Um país que viajaste? Sei lá, pelo mundo inteiro. Já viajei Dubai, muito. Dubai é o que mais me vem à cabeça. Dubai, por acaso, nunca França. foi. Então, França, numa vila linda de França, exato. Pode ser lindo aquilo, mas não é o teu país. Exatamente. Essa nossa forma de ser, rir alto, música alta até as tantas, esse nosso jeito descontraído de ser, só é compreendido na nossa terra. E é um jeito que nós não perdemos. Eu vivo há 30 e tal anos em Portugal, mas eu continuo angolano na minha... Até os meus filhos que já nasceram cá são muito mongolês. Riem alto, falam alto e tal, têm aquela energia da banda e nunca estiveram em Angola. Agora, há dúvidas de que se o nosso país estivesse melhor, há dúvidas de que eu estaria lá a viver. Eu e praticamente todos os angolanos que cá estão. Claro que não. E a nossa afirmação nesta sociedade ocidental e noutras, em termos de respeito e aceitação, seria obviamente muito diferente. Claro, porque os chineses,
não querem saber de ninguém. Para eles querem a tal potência mundial. Exato. E eles fazem os negócios deles, mas eles não querem misturas, não querem. Exato. É a cena deles, os japoneses também. É a cena deles e Exatamente. se querem alguma coisa é em termos de negócio, não há cá parcerias, não há nada, porque mesmo aqui, pronto, já está a acontecer também em África, né? Exato. Estão-nos a comprar a África inteira. Pá. Fazem os tais créditos, Exato. nós não conseguimos pagar e damos terreno. As razões disso quais são? Falta de coerência, falta de educação financeira, falta de autoestima, falta de cultura. Exatamente, falta de... E não estou a falar de um país em específico, estou a falar mesmo em geral, África porque quase toda. podemos falar do Sankara, podemos falar de... Eu acredito que falta também de amor, não é? Falta de amor. Eu acho que é importante os nossos dirigentes amarem o seu povo, ocuparem aqueles lugares para servirem o seu povo, tal como um pai trabalha para servir a sua família, não é? Eu trabalho para servir os meus filhos. Antes de, sei lá, comprar uma camisa de marca, mudar de carro e não sei o quê, eu sei que tenho algumas responsabilidades, ou várias responsabilidades com a minha família, porque os meus filhos não podem deixar de comer porque eu quero, por exemplo, alugar um quarto de hotel no Dubai. Os nossos dirigentes têm que pensar assim. Eu não posso sacrificar o meu povo porque eu quero ter uma mansão em Paris, por exemplo. Eu quero ter uma mansão na minha terra. Eu quero ter bons hospitais na minha terra. Eu quero andar com um bom carro, sim, mas na minha terra. E poder olhar para o lado e deparar com um sorriso orgulhoso do meu povo. Porquê que... Eu vou colocar mesmo essa questão porque não é só Angola. Claro. Estamos a falar da África inteira. Porquê que os dirigentes têm essa mentalidade absolutista, de imperador, e que vocês só têm que trabalhar para sustentar os meus caprichos? E depois quem tem aquela Thomas Sankara, como já mencionei, houve vários, não posso só falar do Thomas Sankara, mas vários que têm uma ideologia de vamos libertar o povo. Lumumba. Exatamente, Então, Lumumba. Sim, exato. Porquê que aquele que tem uma ideologia mais direcionada para o povo é sempre morto? O porquê eu não te sei responder. Posso ter uma ideia própria. Poderíamos até nos basear em várias teorias, algumas da conspiração até. Sim, que é a parte de fora que influencia. Exato. Que faz algum sentido, não é? Que faz algum sentido, porque a verdade é que... proveito deles. Pois, nesses anos todos, aboliu-se a colonização, deu-se a independência a esses países, mas o Ocidente nunca tirou de lá a mão, não é? Ficou sempre uma mãozinha a manipular e a sacar. Mas todos sabemos que a África tem todo o potencial para ser... Todos os países africanos têm potencial para serem autónomos, principalmente em relação ao Ocidente, não é? Obviamente, se calhar isso passava por projetos a longo prazo. Quando se fala a longo prazo, porque estamos a falar de nações, não estamos a falar de 10 anos, né? Bem, eu acho, não sou político, não sou sociólogo, mas vivemos neste mundo. Vivemos neste mundo e eu acho que tem que se fazer planos com prazos de 50, 100 anos, pensar noutras gerações. Os dirigentes têm a obrigação de criar projetos a pensar nas gerações vindouras, projetos dos quais, se calhar, eles nem vão viver o suficiente para usufruir, mas vão deixar uma marca positiva pelo povo que representam, pela sua nação e tudo mais. Porque senão vamos viver sempre nesse ciclo. Alguém que faz meia dúzia de coisinhas, mas depois faz muitas outras erradas, e chega outro e diz, é a minha vez de fazer um pouco e errar muito, e não saímos deste círculo vicioso. Eu quero dizer aqui algo, mas não sei se... Eu vou fazer da minha forma subtil. Não, podes dizer à vontade. Não. Eu respeito os artistas porque eu também coloco-me no lugar de tipo, eu depois é que tenho que levar com estas coisas. Eu estou aqui na minha posição. Porquê que... Não vamos tocar em nomes. Sim. Porquê que o vilão foi morto, mas a tirania continua? Eu acho que todo vilão tem os seus discípulos, não é?
Não. Estou a falar mesmo África. É isso que eu digo. Todo vilão, em qualquer história, tem os seus discípulos ou até os seus imitadores. Ok. Normalmente, o lugar do vilão, é um lugar cobiçado, não é? Sim. Mas será que o vilão... Não sei do que estás a falar, onde é que queres chegar concretamente. Então pronto, vou ser mais específico, mas mesmo assim sem mencionar nomes. Sim, sim. Existe, supostamente havia Eu acho, sinceramente... o herói... Acho, não, peraí, vamos ver uma coisa. Vamos só esclarecer aqui uma coisa. Eu acho que se me vais colocar uma pergunta, é melhor que sejas direto e que menciones nomes. Eu prefiro. Por quê? Porque não mencionando nomes, dá espaço à especulação. Pronto, especulação é uma coisa muito, sei lá, pode ir para campos mesquinhos, as pessoas podem pegar numa coisa, isto não é papel nem é plástico, a gente inventa o... Ok, então olha, vamos diretamente ao assunto. Sim. O Savimbi não era o vilão da fita? Então por que ainda a tirania continua? Bem, é assim, o Savimbi era visto como o vilão da fita porque vivíamos um período de guerra civil, não é? E a UNITA era o movimento das matas, digamos assim. Ou seja, acho que em qualquer história de guerra civil no mundo, não é? O movimento que não está no poder, é o movimento das matas, a partida é sempre visto como o movimento dos bandidos, não é? Ou seja, olhando para a situação... Repara uma coisa, quem estava no poder era o MPLA, sendo Angola uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, quem era reconhecido pelas Nações Unidas como representante da nação angolana era o governo do MPLA. Então, acho que era muito normal, digamos assim, não é, que o Savimbi ocupasse a posição de vilão. Não estou aqui a definir quem é o vilão, não é? Nem estou a dizer que para mim o Savimbi era ou não era o vilão, só estou a dizer que normalmente no contexto histórico quem não está no poder e quem está nas matas e tal é visto como é quem está a fazer a guerrilha, é quem está a criar a confusão, é quem é o vilão. Agora, a tirania a tirania pronto, acho que não foi inventada pelo Savimbi, no caso de Angola, né? Enfim, vamos saltar da política, sair aqui um bocadinho porque ficou o ambiente um bocadinho pesado. O que é que teve maior impacto na vida de Dom Kikas? Como humano? Como ser humano. Várias coisas. É um pouco difícil mencionar o que teve mais impacto, não é? Por acaso nunca coloquei isso em perspectiva, mas posso dizer várias coisas. Por exemplo, o nascimento dos meus filhos, principalmente os trigêmeos, porque para receber 3 filhos de uma só vez foi muito divertido, não é? Mas também muito trabalhoso e acaba por ser uma responsabilidade muito grande, não é? Porque de repente tu passas de 3 filhos para 6 e tu olhas para aqueles 6 indivíduos e percebes que tu tens uma responsabilidade para com aquelas 6 pessoas até o fim da tua vida. Portanto, isso naturalmente muda a tua perspectiva da vida em si. O impacto, sem dúvida, é muito grande e positivo, sobretudo, principalmente positivo, porque eu aprendo muito com os meus filhos todos os dias, mesmo quando ensino, até porque eu acho que ensinar é a melhor forma de aprender, não é? Tirando essa questão familiar, sei lá, profissionalmente, muitas coisas. O meu regresso a Angola, quando fiz o primeiro espetáculo, 5 anos depois de ter emigrado para cá, e ter visto o meu povo a cantar a minha música do início ao fim, para crianças, velhos, homens, mulheres, e ter sentido a bênção de ter escrito algo que conseguiu tocar o coração daquelas pessoas. É interessante que
ao contrário do que alguns amigos diziam, epá, agora não fiques vaidoso e tal, não deixa o sucesso te subir a cabeça. Ao contrário disso, eu senti, sinceramente, modéstia à parte, senti em mim uma invasão de humildade, não é? Porque quando alguns amigos e familiares acharam que eu poderia me sentir inflamado, epá, eu senti-me pequeno, não é? Perante aquele povo. Por quê? Porque eu aí percebi que o artista, para existir enquanto artista, é cada vez mais dependente do povo. Não é? Eu sou um servente do povo, principalmente do meu público. E só posso existir enquanto artista se o público me conceder essa oportunidade, essa bênção. Então não há como sentir-te grande, tens que te sentir pequeno. Não é? Tens que sentir pequeno porque, na verdade, o patrão são eles, o público é que manda. Pronto, epá, é isso. Foi uma coisa realmente muito, muito marcante para mim. Mas houve uma série de outras situações que foram acontecendo durante a minha vida, nas viagens pelo mundo, conhecendo pessoas novas, pessoas de origens diferentes da minha, e que mostravam logo a partida, epá, que tinham um carinho e uma consideração por mim, em primeiro lugar como artista e depois também como pessoa, e aí perceber que é importante estarmos sempre de espírito aberto para recebermos outras pessoas, porque a amizade é algo, acredito, muito espiritual, é algo que acontece quando tem que acontecer. Não tem nada a ver com o tempo. Há pessoas que eu conheço há mais de 30 anos, não tenho nenhum problema com essas pessoas, mas com as quais nunca criei grande afinidade. E outras que conheci muito por acaso, por exemplo, numa viagem, numa relação de trabalho, e criou-se um elo de amizade que poderá durar a vida inteira. Uma pessoa que só lida, por exemplo, com cabo-verdianos e é cabo-verdiano, está a limitar a sua inteligência? Não. Claro que não, porque eu acredito que em cada comunidade, em cada nação, podem existir todos os tipos de pessoas. Tu não precisas de sair da tua comunidade para desenvolveres a tua inteligência emocional. Mas mesmo assim, a nível de cultura, acaba sempre por ser a mesma, implantada em cada... Sim. A nível de cultura geral pode ser um pouco limitativo, sem dúvida. Principalmente hoje em dia, neste mundo tão globalizado, em que temos praticamente todo o planeta na palma da mão, através dos telemóveis e tudo mais, é um pouco limitante tu viver só dentro da tua comunidade, sabendo que existe todo um universo diferenciado lá fora, né? Qual é a conversa que mais marcou em toda a vida? Uma conversa assim de um estranho. Exato. Marcou até agora, até a data de hoje. De um estranho... Quando digo um estranho, é uma pessoa que não está naquele círculo do Dom Kikas, mas que surgiu num avião ou surgiu, por exemplo, num parque. Pois. Porque normalmente nós temos essas conversas com desconhecidos. Pois. E aquela frase, aquele momento fica na nossa mente, não sabemos por que carga d'água, ou pelo ensinamento que nos deu, ou mesmo pelaquela fase da nossa vida. Sinceramente não me lembro de nenhuma. Já falei com muitas pessoas estranhas em viagens e tudo mais, mas neste momento não me lembro assim de nenhuma frase que tenha ficado e que tenha marcado e mudado a minha vida ou a minha perspectiva de vida. Houve várias conversas tidas com pessoas de alguma forma próximas, familiares ou até colegas, sobretudo mais velhos. Eu sempre fui um miúdo muito interessado nas conversas dos mais velhos. Até hoje, ainda há dias estava num almoço, que estavam dois cotas a falar ali no canto, e eu, quando dei por mim, o almoço desligou para mim, eu só queria saber, e divertia muito naquela troca de experiência deles, não é? Essas coisas marcam. Eu acho que a idade, como se diz, a idade é um posto, mas também os mais velhos, e quando falo dos mais velhos, aqui estou a falar de pessoas provavelmente de 60 anos para cima, são praticamente sempre uma enciclopédia, quer queiram, quer não é? Chega uma altura que é tanta vivência que, desde que eles estejam dispostos a deixar sair, não é? Naturalmente, a transbordar,
nós aqui do lado, pronto, é só aprender. O melhor conselho? O melhor conselho... Isso pode parecer um pouco estranho, mas acho que o melhor conselho foi aquele que eu dei a mim mesmo. Nunca disse isso a ninguém. Foi aquele que eu dei a mim mesmo há uns anos atrás, ainda era miúdo. Quando eu decidi que na minha vida a amizade é o sentimento mais importante. Mais até que o amor. Eu acho que o amor, para já, é uma consequência da amizade, não é? Porque a amizade é o quê? A amizade é consideração, a amizade é respeito, é também sacrifício, até por Dedicação. alguém. Dedicação, tudo isso. A amizade, para mim, é o primeiro estágio do amor. Então, quando eu decidi que, para mim, vai ser sempre a amizade em primeiro lugar, eu passei a ser uma versão muito melhor de mim. Passei a ser uma pessoa muito melhor em vários aspectos. É possível, porque eu também falo, porque também tenho a mesma mas isso é muito mau. É muito mau pensar assim. Porquê? Porque com esse tipo de ideologia, sim, são muitos poucos os amigos. Ainda bem. Ainda bem, por quê? Porque quer dizer que tu acabas por selecionar as pessoas certas. Agora, também é importante dizer que, pelo menos na minha perspectiva, a amizade tem vários níveis, não é? Eu costumo dizer que cada pessoa tem de ter a sua ala VIP de amigos. Isso não quer dizer que os outros não sejam amigos. Há amigos de quinta categoria, quarta categoria. Eu sei até que ponto eu posso contar com essas pessoas. Alguns são de quinta categoria, mas vão avançando, não é? Da mesma forma que eles é que sabem que categoria me colocar, não é? Mas existem algumas pessoas que estão na minha ala VIP e que de alguma forma a minha vida depende dessas pessoas. Porque eles têm tanto acesso à minha vida, à minha forma de pensar, ao meu estado de espírito, que se eles quiserem me prejudicar de alguma forma, isso está muito ao alcance deles. E essas pessoas são muito poucas. Eu tenho, dou-me por feliz por poder dizer que enchem uma mão. Enchem os dedos de uma mão. Eu nem isso. Tenho pai no máximo 2. Perdi recentemente um, não porque faleceu, mas porque teve uma atitude que eu não aprovo, mesmo que sejas meu amigo. Claro. Que é a tal questão de racismo. Pois. É que eu digo sempre, nós podemos ser amigos a crescer, mas depois a instituição que é cada país que nós vivemos separa-nos, tanto a nível de trabalho, tanto a nível de privilégios que tu tens, eu não tenho, tanto a nível de falta de compreensão ou empatia, porque os teus pais não te ensinaram isso. Pois. E era uma amizade desde os 18 anos, estou com 32, só que se estragou por dizer que o Mamadou é um abutre e esse tipo de comentários. E eu não suporto esse tipo de ideologia. Entendo. Sabes que eu cada vez mais acho que há pessoas que são racistas sem saberem. Não têm noção. Por exemplo, há pessoas que dizem, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, eu sou incapaz de fazer mal a um negro. Eu nunca destratei um negro, eu até já ajudei um negro. Tenho um tapete preto em casa. Por exemplo. Mas lá está. Mas lá no fundo, apesar disso tudo, na verdade isso são justificações que ele encontra para poder dizer, eu não sou racista. Mas a partir do momento em que sente alguma superioridade em relação a outras raças, já é racista. Não é? E é daí que às vezes vêm os tais comentários, as tais atitudes, que, como dizes, e bem, concordo, não são admissíveis para quem supostamente não é racista. E o problema é que se já tivemos esse tipo de conversas, se eu já te coloquei na minha posição, o problema é que eles são, basicamente, são educados a serem racistas. Sim, também há. Dos comentários, da postura, da falta de empatia, claro, demonstra logo uma supremacia perante essa pessoa. Sim, isso existe. Aliás, eu acho que hoje em dia é importante que os pais, não só brancos, atenção, mas que os pais negros também, que se empenhem de alguma forma para quebrar esses tabus na mentalidade dos seus filhos. Por exemplo, não basta, no caso dos pais brancos, não basta dizer, olha, os negros são como nós,
os negros também são inteligentes, os negros não são todos bandidos. Não basta dizer isso. E depois fechar o vidro quando passam num Exato, bairro. exato. São pequenas atitudes. As pessoas Pequenas aprendem. atitudes que dizem muito mais. É importante, não é, demonstrar com atos, inclusive apontar exemplos para que os filhos entendam que, de facto, somos todos seres humanos. Existe uma raça que é a raça humana, não é? E não é o tom de pele, nem a cor dos olhos, nem o gênero sexual, nem a orientação religiosa, nem sexual, nem nada que faz de uma ou outra pessoa superior ou inferior. Ainda tu, retocando novamente na questão da amizade, porque é uma questão, por acaso, que eu levo muito a peito. Existem amizades para toda a vida? Sim, claro que sim. Eu tenho provas disso. Claro que existem amizades para toda a vida, mas lá está, a amizade é como outra coisa qualquer, que para se manter tem que ser regada, não é? Tudo na vida precisa de manutenção para se manter. O mais difícil em tudo na vida é manter um casamento, manter um negócio, manter uma amizade. Não basta dizer, olha, eu sou teu amigo e sabes que podes contar comigo. Não basta, isso é uma frase feita que fica muito bem, mas se não houver disposição, se não houver atitudes que suportem essa ideia, obviamente as coisas perdem força, morrem com o tempo, não é? Como é que nós perduramos a traição de um amigo? Falando por mim, é complicado. É muito complicado. Já tive alguns exemplos de amigos muito próximos que traíram-me de alguma forma, e o melhor que eu consegui fazer foi afastá-los. Por quê? Porque, como já disse, a amizade, por ser a coisa mais importante na vida para mim, quando eu acredito numa amizade, eu aposto todas as cartas. Dou a confiança máxima àquela pessoa. E eu espero que essa pessoa tenha noção da responsabilidade que eu lhe estou a dar. Da mesma forma que eu assumo a responsabilidade de ser amigo dessa pessoa. Eu me responsabilizo por parte da tua vida. Porque se eu aposto todas as cartas na nossa amizade, eu estou a dizer o quê? Tu és de alguma forma responsável por mim. E eu sou também responsável por ti. Portanto, se há aqui uma quebra nessa confiança, eu passo a perceber que existe um perigo em ter apostado tanto na nossa amizade, não é? Por quê? Porque tu tens as chaves dos meus cofres, não é? Mas não és de confiança. Então só há uma forma de me manter seguro, é afastar-te dos meus cofres e mudar as fechaduras todas. Estás a ver? Bem, talvez isso seja visto como uma atitude muito radical. Lá está, como disse há pouco, perdoar é uma virtude, não é? E nós estamos aqui para nos desenvolvermos cada vez mais, para crescermos, e eu acredito que no que toca ao perdão eu ainda tenho que trabalhar um pouco mais. É possível amar à distância? Claro que sim. No sentido da amizade, não é assim? Sim, claro. Por exemplo, a minha mãe vive em Angola. E eu passo... Não digo isso. Eu quando digo isso, eu refiro mais a nível do amar à distância, do eu gosto muito de ti, és um grande amigo ou foste um grande amigo, sim, mas o que tu me fizeste não tem forma de retorno, ou eu não admito esse tipo de atitudes. Mas, por isso, a amizade à distância continua, é isso? Nem bem ou continuar. Não guardas malícia por aquela pessoa, sim, claro. Mas respeito o facto de teres, porque eu peguei o teu filho nas mãos, foi o que aconteceu, mas pronto, peguei o teu filho no colo, conheço a tua vida, a tua primeira vez foi uma semana depois da minha primeira vez, mas sim, fica no teu canto. Não, claro que sim, claro. Isso sem dúvida. Quem me conhece bem sabe, e eu dou graças a Deus por ter essa característica. Eu não guardo rancores de ninguém. Aliás, acho que é uma condição sine qua non para seres feliz, que é viveres de coração livre, limpo e sossegado, não é? Por isso a necessidade de falhou gravemente, não estou a falar de falhas, falhou gravemente, eu prefiro afastar. Agora, isso não quer dizer que deixe
totalmente de ter alguma consideração por aquela pessoa. Epá, se chegamos ao nível de criar uma amizade forte e profunda, é porque a pessoa tem também várias qualidades, não é? Ao afastamento, epá, mas pensando aqui em pessoas com quem isso aconteceu, a verdade é que se precisarem mesmo de mim e ligarem, pá, olha, Kikas, precisa agora de ti, pronto, eu estarei lá, porque no fundo a amizade nunca morre de todo, não é? Fica ali uma nuvem, não é? Fica ali uma nuvem sempre a pairar. Eu, nos últimos dias, tenho tido uma epifania. Tive uma epifania que é a seguinte: os traumas que nós vamos juntando ao longo das nossas vidas, Sim. principalmente no passado, vêm condicionar o nosso presente. Sim. Eu, por exemplo, perdi o meu pai que tinha 10 anos e agora tenho bastante ansiedade em manter-me saudável e manter tudo alinhado para que nada venha acontecer. Mas isso é uma coisa que o trigger da ansiedade é quereres controlar aquilo que não tens controle. Entre outros fatores também que traumas do meu passado vêm a condicionar. A minha questão é possível uma pessoa existir neste mundo sem ter traumas do passado? Se é possível, não sei, mas não me parece, não é? Não me parece porque acho que é impossível termos nesta nossa passagem por esta vida uma vida perfeita, não é? Todos temos momentos maus também, além dos bons, todos sofremos e os traumas vêm precisamente do sofrimento. Aliás, está inclusive cientificamente provado que alguns dos traumas que temos vêm até da altura em que ainda estávamos a ser gerados, não é? Em que estávamos a ser no tempo da gestação, não é? Por exemplo, eu sei, porque a minha mãe conta e familiares, eu nasci com o cordão umbilical à volta do pescoço, não é? E diz-se que normalmente as crianças que nascem assim nascem com um determinado trauma, porque aquilo é um momento de sofrimento. É possível que isso tenha influenciado a minha personalidade, a minha forma de pensar e de processar as coisas, ou seja, é possível que haja para aí algum trauma relacionado com essa situação. Não escolhi, não fiz nada para ter nascido com o cordão umbilical à volta do pescoço. Os traumas existem e acho que fazem parte. Tem a sua importância também para nos tornarmos mais fortes, não é? Mais resistentes, e preparados para qualquer vicissitude desta vida. É possível ser feliz depois de muito sofrimento? Acho que sim. Aliás, eu acho que em muitos casos as pessoas criam ou inventam a sua própria infelicidade. Digo isso porque há pessoas que têm tudo. Têm saúde, têm família saudável, têm condições, têm um emprego, têm condições financeiras e são infelizes. E tu consegues sentir isso no seu discurso, na sua postura, na forma de estar na vida e têm inclusive situação amorosa resolvida, digamos assim, e tu perguntas qual pode ser a razão para essa pessoa ser infeliz. Se a pessoa quiser, há de inventar uma série de razões, mas a verdade é que muitas vezes não tem, mas cria esse estado. Pode ser por várias razões. A pessoa pode, por exemplo, estar viciada naquele estado de espírito, não é? Sem saber, pode gostar de se sentir assim, tal como há pessoas viciadas em stress, por exemplo, não é? O stress é um estado físico e químico também, não é? Existem hormonas que o nosso... Os neurotransmissores. Sim, exatamente. E está provado que tu podes estar viciado em estar naquele estado de stress. Isso quer dizer o quê? Que quando não existir na tua vida situação nenhuma que te leve ao stress, tu vais inventar essas situações. Tu vais inventar problemas, vais pegar no telefone e ligar para alguém e a conversa vai descambar de alguma forma e tu vais ficar estressado porque tu precisas de ficar estressado. Daí eu achar que é importante também cultivarmos o nosso lado espiritual,
não é? Eu faço isso de várias formas, através da meditação, por exemplo, que é uma prática que eu faço não há muito tempo, posso dizer que faço para aí há 3, 4 anos, mas ajudou-me em várias coisas. Ajudou-me, por exemplo, na questão da ansiedade. Eu também era uma pessoa muito ansiosa em relação a várias situações, mesmo em relação ao meu trabalho. Antes de entrar em palco, eu ficava muito tenso e tal. Graças à meditação, hoje sou uma pessoa muito mais descontraída, muito mais segura também e até muito mais saudável, não é? Eu não consigo. Eu já tentei, não consigo. O meu cérebro não consegue ficar branco ou vazio, porque a meditação não funciona manter a mente livre de pensamentos. É isso? Bem, eu não vou estar aqui a dar grandes explicações porque eu não sou nenhum especialista na área, não é? Um dia há de chamar aqui alguém que pode ensinar algumas técnicas, mas... Como o Dom Kikas faz, queremos saber, nós falamos diretamente com a pessoa. Exato, os especialistas, depois quando estiverem cá, falamos com os especialistas. Ensinam, exatamente. Pronto, eu, do pouco que sei, aprendi lendo alguns livros e falando com algumas pessoas. No meu caso, eu comecei por exercícios respiratórios, não é? Ou seja, simplesmente estar num sítio sossegado, fechar os olhos, respirar fundo, sentir o meu processo de inspirar e expirar, não é? Só isso já cria um relaxamento. Nós temos a tendência de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu entendo que é muito difícil manter a mente sossegada, quieta. Eu já faço meditação, como disse, há 4 anos, mas mesmo assim comigo ainda é difícil. Às vezes quero simplesmente não pensar em nada, abstrair-me de tudo, mas quando dou por mim já estou a pensar em determinado assunto. E aí tu tens que voltar àquele estado, não é? Lá está o tal estado em que esqueces-te da tua existência física e passas a mera existência de consciência. És simplesmente uma consciência num universo, não é? Isso é como tudo. Quanto mais fizeres, quanto mais prática, mais chegas lá. É preciso muita paciência. Eu conheço muitas pessoas que como tu, dizem: eu não consigo. Eu tentei, eu não consigo ficar 10 minutos ali, olhos fechados e a respirar e tal. Eu não consigo. Eu preciso de mexer, eu preciso de pensar. Mas tem que se insistir. É como tudo, é uma questão de prática. Hoje podes meditar 2 minutos que seja, se calhar daqui a 15 dias já consegue chegar aos 5 minutos. Há quem consiga meditar durante 1 hora ou mais, por exemplo, mas essas pessoas não começaram logo assim, não é? Tem que se insistir e eu garanto-te que, atenção, eu tenho 46 anos e só comecei há 3, 4 anos e posso-te garantir que é uma prática com N benefícios e que pode ser inclusive algo capaz de mudar a tua vida. Eu, agora para dormir nos últimos 3 meses, tenho utilizado uma coisa, é ridículo, né? Mas no YouTube, sim, há áudios de 10, 24 horas, se for preciso, de sim, uma coisa em específico. Uhum. E o que é que eu faço? Utilizo um que é de chuva a cair. Se calhar até 10 horas. entras em estado meditativo sem teres noção disso, não é? Porque também há áudios para a meditação. O que é que acontece? Tu quando entras em estado meditativo, quer dizer que o teu cérebro entra numa frequência de ondas mais baixa, não é? Tu podes entrar nesse estado sem teres a consciência de que estás a meditar, por exemplo. Nós várias vezes entramos nesse estado em coisas que fazemos na vida, sei lá, podes estar distraído a ver televisão, muito distraído, e o teu cérebro abranda a frequência, não é? das ondas cerebrais. Então é isso, já fazes isso, se calhar já meditas e não sabes. Se calhar até já és capaz e não tens noção disso. Já tentei. O que tentei e funcionou só 2 noites foi decorar um quadro. Isso agora vai parecer bem ridículo, mas isso é como a minha cabeça funciona. Um quadro abstrato com várias cores, parecido com esses quadros assim. Sim, sim. Mas um quadro em que eu fugia, começava a pensar de outra coisa, eu dizia não, agora vou focar aqui neste quadro abstrato com várias cores. E o quadro não tinham formas, não tinham absolutamente nada, era só mesmo cores,
pintadas ali. As pessoas dão devido valor ao Dom Kikas? Que pessoas? Na verdade, essa é a questão. Por quê? Porque vamos lá ver bem uma coisa. O artista na sua carreira pode ter várias fases diferentes. Normalmente, quando o artista está no auge, no seu grande momento, porque é uma novidade no mercado, porque lançou um álbum de muito sucesso, cria-se um pouco aquela ideia de que toda a gente gosta daquele artista, de que a sua arte é consensual, digamos assim. Mas isso porque as pessoas também são muito influenciáveis, não é? Se tu tiveres um álbum que toca todos os dias na rádio, mesmo quem não gosta habitua-se e de repente pensa, afinal até gosto do gajo, o gajo afinal é fixe. Ok, mas eu acho que o verdadeiro, o artista normalmente tem os fãs do seu sucesso e os fãs do seu talento, ok? Os fãs do teu sucesso só estão contigo quando tu estás a ter sucesso. Se tu tiveres uma música a bater, os fãs de sucesso chegam. Está a bater, estou contigo e tal. Os fãs do teu talento são aqueles que, independentemente de teres música a bater ou não, eles acreditam no teu talento, eles admiram e respeitam o teu potencial, e esses são os fãs incondicionais, não é? São aqueles que te vão respeitar e considerar sempre. Os fãs de sucesso vão te comparar sempre aos novos sucessos do mercado. Hoje eu sou teu fã porque tu estás a bater, amanhã já não estás, surge o António, já sou fã do António, depois sou do Pedro e por aí adiante. Pronto, é um pouco seguir a moda, não é? Agora, os fãs do meu talento, os incondicionais, e eu sei que os tenho, graças a Deus, são muitos e sei onde, alguns até conheço pessoalmente ou pelas redes sociais, é sim. Muito obrigado por essa dedicação, porque eu nunca vi por esse prisma. Eu só ficava a dizer, não, aqueles que vêm do princípio, mas às vezes aqueles que vêm do princípio exigem de ti aquilo que gostaram no princípio. Também acontece, também. Por isso não posso dizer aqueles que me conhecem desde o princípio ou aqueles que me conhecem agora. Claro. Não, aqueles que apreciam o meu talento. Exato. É a diferença entre apreciar a minha fama. Claro. A integridade é coisa do passado? Depende, né? Depende de cada um. Eu acho que a integridade, lá está, para quem acredita na amizade como eu acredito, acho que a integridade é essencial, não é? Principalmente em relação ao fator cimentar confiança, não é? Eu acho que, por exemplo, na nossa comunidade, e tenho conversado isso com alguns amigos, um dos fatores que muitas vezes torna-se até perigoso é o facto de haver muitas quebras de confiança, não é? Lá está, felizmente as coisas estão a melhorar, há uma nova mentalidade. Eu acredito muito na juventude, eu acredito que as novas gerações vêm com novos conhecimentos, com uma visão, vêm com as suas falhas próprias da idade, mas comparando com aquilo que nós éramos nessas mesmas idades, eu acho que eles têm muitas mais vantagens, inclusive até de adquirir conhecimento para serem melhores, não é? E também porque já não cometem algumas falhas que nós cometíamos. Essas falhas, ao longo do tempo, foram minando a confiança que temos entre nós mesmos. Por isso é que tu vês que muitas vezes, entre nós africanos, quando trabalhamos, não levamos tão a sério, mas depois quando o africano vai trabalhar com um europeu, já pensa, eu aqui tenho que fazer bem as coisas, agora estou a trabalhar com Tuga, aqui eu não quero perder essa oportunidade. Infelizmente ainda há isso. Mas lá está, já se começa a quebrar. E lá está, eu não estou aqui para engraxar o teu programa, aliás, estou aqui porque gostei do programa, mas é importante reconhecer as coisas, reconhecer que programas como este, onde tu buscas assuntos pertinentes e que podem despertar consciências, e as pessoas chegam aqui, já reparei que muitos falam abertamente sobre coisas que quase ninguém fala, são importantes precisamente para despertarmos, para percebermos que podemos trabalhar com quem quisermos, mas de alguma forma temos que estar dispostos a potencializar os nossos, não é? Porque apesar de viver 30 e tal anos em Portugal, eu não me esqueço de que sou angolano,
e mesmo que não tivesse nascido lá, não poderia me esquecer da minha origem, não é? Africana. E pá, tenho amigos, felizmente, de todas as origens. Em Portugal tenho muitos amigos portugueses, como já disse, de outros países, mas antes de mais eu sou angolano. Depois eu sou africano, e depois eu sou cidadão do mundo. É possível uma pessoa ser boa depois de cometer muita maldade? Sim, claro. Eu acredito que... Não pode ser considerado como hipocrisia? Não. A hipocrisia é precisamente tu dizeres algo e fazeres o oposto, não é? Ou demonstrar ser uma coisa e depois por trás, na verdade, és algo totalmente diferente. Eu acho que as pessoas têm sempre a oportunidade de melhorar, têm sempre a oportunidade de se redimir e de melhorarem a sua vida. Aliás, acredito que nós estamos neste mundo, acho que a nossa função principal é a de evoluirmos, não é? E se é essa a função, cada um no seu timing, não é? Acredito que sim, acredito que toda a gente merece uma segunda oportunidade para ser melhor do que já era. Qual é que é a qualidade que o Dom Kikas tem e que ninguém sabe? Uma particularidade assim. Isso não podia ser eu a responder, não é? Acho que a minha mulher, por exemplo, talvez pudesse responder. Qual é a particularidade que ninguém conhece? Sim, porque a mulher está cá. Gostaria que a sentar ali no... Ok, tá bom. Qual é a particularidade que Dom Kikas tem? Dom Kikas não. Qual é o nome? Peço desculpa. Kikas. Que o Kikas tem que poucos dão valor, mas só quem realmente o conhece sabe que é essencial. E é o que torna mais atraente. É preciso sair para falar à vontade. O Kikas é essencialmente um bom amigo. E quem o conhecer, ou quem o conhece profundamente, consegue perceber isso e dar valor. E pronto, é um bom amigo, essencialmente. Não sei se o microfone captou, mas basicamente a mulher do Kikas disse que ele é essencialmente um bom amigo. Está sempre ali para o amparo. E eu já consegui testar aqui, realmente há aquela conexão de eu estou-te a ouvir, o que é que tu estás a dizer, eu posso repostar com a minha ideia, mas não vou impingir, porque nós temos esse tipo de amizades. Infelizmente, eu para mim acho que são tóxicas. Sim. Que é o meu modus operandi e estou a impingir para que tu ajas. Não, a qualidade que tu tens de ter como amigo é ouvir. Podes às vezes até ficar calado, mas às vezes se não tens nada de bom para acrescentar, fica só calado. Claro. Porque não sabes que aquela própria pessoa encontrou em ti, se calhar, aquela faculdade de poder ouvir o problema. Porque se falarmos com uma pessoa estranha, às vezes consegue ter melhor... como é que é? Consegue ter melhor percepção do problema do que uma pessoa familiar. Claro. Porque a pessoa familiar vai quê? Vai dizer, estás tonto, deixa de ser parvo, não consegue ter aquele discernimento. Claro. Sim, e muitas vezes põe outros elementos à mistura, coisas que já conhece da tua vida, por exemplo, né? Mas lá está, eu acho que o melhor ou o maior bem que nós podemos ter nesta vida é precisamente a liberdade, não é? Tenta perder alguma da tua liberdade e tu vais perceber que a tua qualidade de vida diminui consideravelmente. Então, falando dessa questão de impingir ideias, impingir formas de ser, tentar fazer isso, acredito que seria tentar tirar parte da liberdade da outra pessoa. Agora, eu acredito que entre amigos e pessoas próximas é importante que haja a vontade de motivar o outro a melhorar, né? Por exemplo, eu digo a muitos amigos meus, faz desporto, sei lá, ofereço livros a amigos meus que é como quem diz, lê, porque é algo que te vai fazer bem. Obviamente, se eu te ofereço um livro, eu não te vou obrigar a ler, mas eu estou a cumprir a minha missão como teu amigo de te sugerir algo que eu acho que te faria bem. Ajudar com mercadoria, mas não levar a mercadoria juntamente com ela até o destino. Sim. Que é a cena do cavalo também. Exato. É levar até o rio, mas não vou te ensinar-te a beber.
Pois, exatamente, exato. É exatamente isso. Pronto, é pôr as coisas à disposição, aquilo que tu achas que é bom, mas depois a opção tem que ser da própria pessoa, né? Podemos considerar amigos tóxicos aqueles que concordam sempre connosco? Não. Eu acho que depende de como concordam. Mas eu penso que, por exemplo, a pessoa pode concordar sempre contigo por achar que estás sempre certo, por exemplo. Tem esse direito de achar que estás sempre certo. Ou até pode-te ter como a sua grande referência. Porque, vamos lá ver, há pessoas que têm a característica de saber quase sempre o que querem. E há outras que têm a característica de nunca saberem o que querem. Essas pessoas que nunca sabem o que querem precisam sempre de uma referência. E se encontrarem isso em ti, elas vão andar sempre atrás das tuas escolhas. Porque ela confia, porque sei lá, ou até porque por experiência, imitando as tuas escolhas, ela dá-se bem. Então há que entender. Um bocadinho estranho isso acontecer, né? Tipo, cada um tem as suas mazelas e o seu percurso, e por mais que eu te recomende sobre um tema, não quer dizer que isso vá correr bem para ti, porque Sim. um é Dom Quicas, o outro é António. Sim, mas pode correr. Sim, a probabilidade é sempre 50-50, exato, né? claro. Mas agora, em termos de estar sempre certo, as pessoas podem ter certeza daquilo que querem para a vida, mas estar sempre certo são duas coisas distintas. Sim, mas aqui vamos a uma questão que eu acho Vamos. interessante, que é: qual é a fronteira entre o certo e o errado? Onde é que está esta fronteira? Por acaso tinha essa pergunta aqui. Se nós temos a certeza absoluta do que é o correto. Exatamente. Isso é muito relativo, não é? Eu há tempos ouvi uma história, vou ver se me lembro aqui, ou se consigo contar mais ou menos de forma fiel, que é assim, acho que essa história está aí num livro de Buda, uma coisa assim. Há um pastor que tinha um cavalo, ok? O cavalo fugiu. O vizinho chegou e disse: o vizinho, lamento, o seu cavalo fugiu, sou um cavalo, que porcaria e tal. E o dono do cavalo disse: quem é que sabe o que é certo e o que é errado? O cavalo fugiu. Como é que nós sabemos se isso é bom ou se é mau? Quem sabe o que é bom ou é mau? Ninguém sabe. Passado 2 dias, o cavalo volta e traz outro cavalo. O vizinho chega lá e diz: vizinho, que sorte, que bom, pá. Você tinha um cavalo e agora tem 2 cavalos. E ele diz: quem é que sabe o que é bom e o que é mau? Tem 2 cavalos, não sei. Passado 2 dias, o filho do homem, que agora tem 2 cavalos, monta o cavalo novo, é projetado e parte a perna. Vem o vizinho: lamento. Quem sabe o que é bom e o que é mau? Passado uma semana, há uma recolha de jovens para ir à guerra e o filho não vai porque tem a perna partida. Quem sabe o que é bom e o que é mau? Não é? Ou seja, tudo o que acontece na vida pode gerar ou normalmente gera uma consequência. Agora, se é bom, se é mau, se é certo ou se é errado, vai depender da perspectiva de cada um e do que a própria vida vai demonstrar ao longo do tempo. Muito obrigado, Dom Quicas. Se tivesse 30 minutos para dizer algo, o que é que seria? 30 minutos? 30 segundos, 30 minutos. 30 minutos. É um álbum ou um EP? Exatamente. Para 30 segundos, uma mensagem aos meus irmãos africanos. Que sejamos mais unidos, que acreditemos no fator de que o sucesso do próximo só pode ser benéfico para nós. Com a perspectiva certa, vamos excluir invejas, vamos excluir tudo. O sucesso do próximo, na perspectiva certa, só pode ser benéfico para nós. Muito obrigado, Quicas. Valeu. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão completamente corretas. Se por outro lado acharam-me uma pessoa ignorante, burra e sem noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.